Boa noite a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos ao Voz do Povo de hoje. Queria agradecer a presença de sempre, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai conversar com o João Goulart Filho, né? Candidato a presidente da República em 2018, escritor, ex-deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Conversar um pouco sobre o nosso país, né? Sobre a conjuntura política e econômica. Então, o pessoal que quiser fazer pergunta, que quiser interagir, de antemão eu já agradeço, né, a participação de todos que vêm acompanhando o nosso programa. Hoje vai ser um bate-papo muito bacana com o João Goulart Filho. Espero que quem quiser fazer pergunta, né, pode mandar aqui no comentário que a gente vai passar aqui para o nosso convidado e responder, né, a vocês que perguntarem. Dizer que a participação de vocês é sempre muito importante. A gente faz esse espaço, né, um espaço para que as pessoas possam participar, perguntar, tirar dúvidas, né? A gente sempre tenta explorar o máximo possível, né, do nosso convidado. Por isso que hoje a gente está recebendo o nosso convidado. Estou esperando ele entrar aqui para a gente colocar ele para dentro, viu, pessoal? Só um minutinho. Um minutinho aqui que ele chegue para a gente dar início, né? Conversar sobre o nosso país, sobre a política econômica, política de forma geral, né? Comentar um pouco sobre essa questão da formação da frente ampla, entre outros temas, né, da nossa conjuntura nacional. Então, o pessoal que quiser fazer perguntas já pode ir mandando. E aí, Maicon, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo. Só esperando aqui o nosso convidado chegar para a gente dar início. Aqui para a gente dar início. Boa noite. Meu vereador Chiquinho, como é que tá? Melhorou agora com a sua presença. Pois é, eu estava meio complicado aqui no... É assim mesmo, viu? Não se preocupe não. É novo para todo mundo. Eu também no início apanhei muito, viu? Como é que tá aí em Fortaleza, tudo Rapaz, bem? aqui a gente está, na medida do possível, né? O prefeito e o governador têm feito um trabalho razoável, né? Um trabalho bom para, assim, se a gente for pegar o todo, né? Então a gente tem tido vagas nos hospitais de campanha, né? Pelo menos nessa parte da pandemia. Começou uma volta gradual do comércio, né? Também. E os números têm caído, inclusive no último domingo teve um óbito, né? Normalmente vinha tendo 200 por dia. Então, assim, dentro das limitações, a cidade e o estado têm se portado bem, né? O vírus agora está mais no interior. Saiu da capital e está chegando mais no interior. E Fortaleza, inclusive, está abrindo vagas para receber o pessoal do interior, né? Porque conseguiu aumentar muito a capacidade, né, de vagas. É porque Fortaleza estava numa situação Sim. difícil, né? Muito Não. difícil Inclusive, o aí. governador teve que decretar o lockdown, né? Porque chegou o momento em que colapsou, de fato. Pois é, e como é que tá aí a nossa pré-candidatura? Rapaz, João, coloquei meu nome, né, à disposição, tenho conversado com muita gente, inclusive tenho feito lives toda terça e toda quinta sobre os mais variados temas, né, a política econômica, a política cultural, inclusive quinta que vem vai ser com o secretário de Cultura de Fortaleza, tentando apresentar uma plataforma que a gente consiga dialogar com o povo de Fortaleza de todas as formas, né, no esporte, na saúde, na cultura, na emprego e renda, né, tentando apresentar um mandato em que as pessoas consigam se sentir contempladas, né, porque o que a gente tem visto é muito clientelismo, né, na Câmara Municipal, não só em Fortaleza, né, mas no país inteiro é a política da troca de favores, né, e a gente, que na verdade quer trocar ideias com a população. Esse é o nosso papel. É verdade, isso vem sendo no Brasil uma, uma espécie de constância, né,
na prática política, essa prática política, nós estamos vendo agora esse absurdo das compras em vários estados, nas compras sem licitação, que é a declaração da pandemia nos trouxe. As pessoas não estão com a mínima vergonha, né? É uma coisa, num momento crítico dessas, onde as pessoas estão morrendo, mais de 50 mil mortos, o cara faça contratos aí, não entrega os equipamentos, não sobrefatura os preços, é uma vergonha. E essa política, de certa forma, meio que se instalou no Brasil, né? Nós tivemos aí em 88 a nossa Constituição, mas de lá para cá o povo brasileiro, conseguimos fazer uma Constituinte em 88, depois de longos anos de ditadura, né? 21 anos de ditadura, mais tantos anos para termos a primeira eleição em 89, e conseguimos construir em 88 essa Constituição Cidadã, mas nós não. Eu jamais, te digo uma coisa, Chiquinho, jamais esperei que nós passássemos por outra crise política como nós vamos passando aí com a eleição do Bolsonaro, que trouxe o apoio aí. Hoje nós temos mais de 300 militares da ativa no governo Bolsonaro. E isso nos traz uma preocupação muito grande, porque nós estamos sendo ridicularizados no exterior com esse tipo de política. Quer dizer, usaram a democracia para burlar a Constituição, e é todos os dias, como disse. E depois ministros escandalosos, como disse o próprio esse ministro do Meio Ambiente. Vamos passar a boiada enquanto ninguém vê, vamos, não é? Hoje mesmo eu estava vendo aqui algumas notícias da internet que vários empresários, investidores estrangeiros, fizeram uma carta dizendo que, do jeito que o Brasil está desmatando a floresta amazônica e não cuidando do meio ambiente, a instabilidade política para fazer as inversões no Brasil é muito grave, o Brasil tem que dar um jeito. E nós estamos aí tentando sobreviver politicamente. Eu acho que hoje, aqui mesmo no Distrito Federal, por exemplo, onde o Bolsonaro teve mais de 70% da opinião pública, da votação em 2018, nós hoje aqui tem uma pesquisa que quase 55% já repele o governo Bolsonaro. Isso que é uma cidade, né, o Distrito Federal é uma cidade muito conservadora, né, funcionário público, altos salários, uma classe média muito, muito estabilizada, mas é uma vergonha realmente o que nós estamos passando no Brasil. Então, eu quero te dizer o seguinte, nós que viemos aí do PPL, não é? E ficamos juntos aí nessa incorporação ao PCdoB. É um prazer falar contigo aí, porque nós temos um desafio muito grande no Brasil, que é um desafio de primeiro construir a concórdia, primeiro construir a união do povo brasileiro, para depois nós termos que fazer urgentemente, construir essa frente ampla, que está sendo muito positiva esse diálogo, e termos consciência de que só um grande acordo, nós temos que chegar a 22 unidos aí, pela democracia, pela vida, porque eu realmente, como te disse antes, jamais pensei em estar vivendo. Eu passei 15 anos no exílio, depois do golpe de 64, saí com 7 anos do país, só retornei aos 22 anos. Meu pai morreu no exílio, o presidente João Goulart, e eu nunca pensei que depois de havermos conquistado aquela democracia, não é, tão bem elaborada, uma democracia que botou milhões de pessoas nas ruas, pelas diretas já, enfim. Eu nunca pensei que nós estivéssemos vivendo isso que tu falasses aí, não é?
uma democracia que se contaminou por dentro e hoje a maioria, né, dos políticos que chegam no Congresso Nacional, claro, com todas as suas exceções, mas aí são as empresas que estão elegendo o poder econômico, o poder religioso, o poder do agronegócio. Então, você cria aí a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do agronegócio. E isso, em certa forma, já não nos convence mais como uma democracia representativa. Então, nós temos que ter a consciência de, primeiro, fazermos uma grande frente e uma união desta frente. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que hoje nós estamos incorporados ao PCdoB. O PCdoB também entendeu, né, o desafio que nós temos pela frente, quer dizer, fez uma grande acolhida. Nós do Pátria Livre, tínhamos trabalhistas, tínhamos a linha do nacional desenvolvimentismo, e eu acho que o PCdoB entendeu bem essa, essa não só internamente, essa amplitude que foi acolhida dentro do seu quadro, como o trabalhismo, no Congresso do Comitê Central houve uma resolução 170 que acolhe e admite já trabalhar com o nacional desenvolvimentismo, aceita a era getulista, as reformas de base, a educação brisolista. Então, hoje, nós não temos nenhuma dúvida que fizemos uma grande incorporação e eu acho que o PCdoB hoje está numa linha. Claro que nós temos esse grande desafio, que é essas eleições municipais, para fazer vocês que vão ser candidatos a vereadores, fazer uma bancada de vereadores no Brasil para que nós consigamos, em 22, que são os 100 anos do partido, nós conseguirmos atingir, primeiro, os 2% para a manutenção do partido, que isto é uma exigência gigantesca que nós temos que fazer, e partirmos, então, depois de 22, para um grande acordo nacional. Eu acho que nós temos grandes quadros para disputar 2022 e fazer a união do povo brasileiro. Eu acho que se nós não... Essa pandemia que pegou o mundo de surpresa, nós vamos sair dela com muitas modificações, não só na nossa economia, que se supõe aí uma queda de 10% do produto interno bruto brasileiro, mas também com uma nova visão de mundo, uma nova visão humanitária, porque isso nos mostrou, não é? Nos mostrou, principalmente aqui no Brasil, como nós estávamos despreparados, ou seja, o, a burguesia brasileira, a classe média que votou e que hoje muitas camadas já estão arrependidas, que votou no Bolsonaro, queriam privatizar a saúde pública, que o SUS não precisa, o SUS era incapaz hoje quem está salvando a saúde pública do Brasil é o SUS. Então, aquela ideia de que o Estado não resolve as coisas, que só O mercado, né? a privatização das nossas empresas, a diminuição do Estado, que eles pregam muito, nós estaríamos numa posição muito ruim. Então, eu quero te agradecer aí, porque para mim é um prazer estar aí contigo e estou torcendo aí por ti Maravilha. nessa eleição. E nós temos candidato agora em Fortaleza a prefeito, não é? Temos o grande professor Anísio Melo. Eu conheci o Anísio em 2011, quando eu era presidente do Grêmio da minha escola, e a gente, na época, fez a greve dos professores, né, de 2011, para implementar o piso dos professores que ainda não existia no Ceará. Então, a luta do Anísio é forjada na luta da educação pública, né? Tanto de investimento quanto da garantia real e concreta da valorização dos professores, que no Brasil afora a gente vê poucos estados e poucos municípios valorizar, como, por exemplo, pagar o piso que não é cumprido. O Anísio, por exemplo, fez uma luta profunda
agora está fazendo uma articulação para a garantia do Fundeb, né, que o Fundeb vence agora, no final do ano. Então, é um camarada que a luta dele é forjada com a educação pública, né? O PCdoB fez essa estratégia, né? Eu acho que foi importante você ter falado dessa questão do bolsonarismo, porque ele vem contaminando o Brasil como um todo, né, João? Naquela época que o Bolsonaro fez aquela live dizendo que as pessoas tinham que ir nos hospitais, gravar, filmar, 3 vereadores da base bolsonarista aqui da Câmara de Fortaleza, liderados por um deputado federal que inclusive representa esse atraso nessa campanha eleitoral, foram lá no hospital de campanha do PV filmar, né, fazer coisas, uma barbárie na política local. Por isso que o PCdoB colocou esse nome à disposição, porque a gente precisa enfrentar o fascismo aqui na capital, né? A gente acreditava que aquela eleição seria uma eleição que ficaria muito pulverizada em Brasília, né? Naturalmente, por ser ali o coração da política, do executivo, mas o veneno dessa serpente conseguiu se espalhar pelas assembleias e pelas câmaras, né? Então o PCdoB, ao colocar o nome do camarada Niso, e eu colocando o meu nome também como pré-candidato a vereador, colocamos para enfrentar esse fascismo que está querendo tomar conta das câmaras municipais. É uma estratégia dele, porque ele não conseguiu fazer esse partido dele, que ele está querendo fazer, com o número 38, né? E é para enfrentar, ele só pensa na eleição de 22. E cada vez mais desestabiliza as relações institucionais entre o Poder Executivo, entre o Poder Legislativo, entre o Poder Judiciário. E isso tá levando o Brasil a ser um pária internacional, olhando de todos os ângulos, no ângulo dos direitos humanos, no ângulo da política externa, no ângulo da economia mesmo. A proposta do Guedes eles fizeram aí, aprovaram a, a reforma trabalhista que ia gerar mais emprego. Nós estamos com muito mais desemprego. Hoje, lógico que tem a pandemia no meio, mas o desemprego que existia de 12 milhões, hoje tem 15. Parece que tem 4 ou 5 milhões de pessoas que eram as pessoas invisíveis, que não tinham... E mais aqueles que deixaram de procurar emprego. Fizeram a reforma trabalhista no sentido de que isso ia desonerar a folha empresarial, desonerar os empresários, que isto traria mais emprego. Não houve mais emprego, houve o contrário. Fizeram a reforma previdenciária dizendo que com a reforma previdenciária o capital externo, que é só nisso que eles pensam, eles dormem e sonham com o capital externo, parece que são casados com o capital externo, fizeram a reforma previdenciária, dizendo que aí o Brasil ia trazer grandes capitais internacionais. O que houve? Nesses 4 primeiros meses, saíram do Brasil 45 bilhões de dólares. E hoje nós estamos vendo que ninguém mais quer investir no Brasil, com a instabilidade, com um louco que tá no governo. Cada dia diz uma coisa, cada dia desrespeita a população, cada dia desrespeita 50 mil famílias de mortos, cada dia ele fala em ditadura, fala em acabou o tempo. Quer dizer, é um descontrolado, é um sociopata social. Quer dizer, o cara não sabe o que fazer, não tem política econômica, não tem política ambiental, não tem. Nós estamos à deriva, e ele ainda quer trazer consigo o setor militar, que a essa altura eu acho que já não está mais quer que isto continue. E eu acho que nós devemos, primeiramente, nessa frente que defende a vida e a democracia, nós temos a consciência que temos que levar isso até 2022, a não ser que haja aí um desdobramento, né, com essas ações que estão havendo aí no TSE e no Supremo Tribunal Federal, com a prisão do Queiroz, com esse ataque, né, que o Bolsonaro vem fazendo às instituições públicas, principalmente ao STF.
é porque o cerco está se fechando. Eu não sei até onde nós vamos com ele, mas eu acho que a presença, a presença de muitos militares hoje no governo Bolsonaro, eles também têm receio de entrarem aí numa furada, porque 21 anos de ditadura já mostraram aonde eles levaram o Brasil, né? E nós não queremos isso de novo. E nem eles, eu acho que querem passar por essa conduta novamente, como houve no golpe de 64. Mas também nós temos que ver que esses mais de 300 militares, e hoje o colégio, a Escola Superior de Guerra, e há poucos dias houve uma decisão da Comissão de Anistia sobre os cabos e sargentos que teriam sido anistiados pelo golpe de 64, que não aderiram. Isso é um aspecto muito interessante, porque houve, de fato, de 64 a 68, uma peneira dentro das Forças Armadas brasileiras de cassação daqueles que não queriam o golpe de 64. É bom que a gente lembre sempre que em 64 foram caçados mais militares do que civis. Foram caçados mais quase 7.000 militares, entre cabos, sargentos, suboficiais, que eram nacionalistas. E houve essa peneiração de 64 a 68, aonde eles extirparam do exército a linha nacionalista daqueles militares. Então, hoje nós temos que conduzir politicamente essa frente em todos os âmbitos. Eu acho que nós vamos precisar, como eu disse antes, após 22, de um grande acordo nacional. Você não vai sair do Brasil depois que Bolsonaro trabalha se ele ficar 4 anos, nesse discurso de ódio, nesse discurso é tu ou sou eu, sem ter a mínima postura de presidente da República, ou seja, sem nenhuma liturgia o cargo, que nós vemos todos os dias, isso aí, nós vamos ter que compor uma grande frente para uma salvação nacional, econômica, política, social, democrática, porque nós temos que unir essas forças para tirar o Brasil, que vai estar num grande problema hoje. Hoje nós já temos aí mais de 4,5 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, que estão passando fome. Até 22, eu não sei aonde vai isso. Ou seja, nós vamos ter que fazer um profundo esforço de união nacional para resgatar o sentimento de cordialidade, o sentimento de humanidade do Brasil. E eu acho que nisso o nosso PCdoB está numa linha muito politicamente muito bem colocada, porque, sem dúvida alguma, hoje é o partido que representa mais essa corrente humanista, essa corrente de solidariedade e de concórdia entre os brasileiros. Eu já queria emendar, João, já que você tocou nesse assunto das Forças Armadas, na época do Mandetta, da época do Henrique, do ministro da Saúde, falava-se que existia dentro das Forças Armadas, né, ali perto do Bolsonaro, alguns militares que tutelavam o Bolsonaro no sentido de que ele não demitisse o Mandetta na época para não causar um grande impacto. Percebe-se também que, como por exemplo, o Santos Cruz, que é um grande general das Forças Armadas, inclusive saiu desse governo, né, foi boicotado pelo gabinete do ódio, que fez fake news contra ele, e hoje ele vem participando de vários atos, inclusive nesses atos que está tendo de direito já, nessa perspectiva de frente ampla, ele já participou. Vem dando várias e várias declarações, ele e outros, eu estou pegando aqui ele como exemplo. Ao mesmo tempo, você tem outros, né, militares ali do alto escalão em que proferem toda hora esse tipo de bravata, né, esse tipo de ataque às instituições democráticas. Em uma live recente, o Aldo Rebelo e o Ciro Gomes, o Aldo falou que existe aí uma dicotomia, né? Uma parte da esquerda e uma parte da sociedade, de forma geral, fala que o Bolsonaro está isolado,
que ele está isolado, que não há possibilidade de golpe. Outra ala acha que existe, que ele está se reunindo e que ele tem construído dentro das Forças Armadas, inclusive aumentando salários, aumentando patentes nessa perspectiva de ganhar o alto comando. Aí vai minha pergunta. Nessa perspectiva, nesse cenário dessa dicotomia dentro das Forças Armadas, na tua avaliação, existe alguma possibilidade eminente dos militares, né, das Forças Armadas, toparem essa aventura de um golpe com o Bolsonaro? Acho que não. Eu acho que, até porque, sempre quando a gente discute isso, eu gosto de lembrar sempre que eles estão no cinema na cadeira da frente. Ou seja, é mais fácil, não é se, na minha opinião, na minha opinião, é isso. Por que eles dariam um golpe ao estilo de 64, isolando-se do mundo? Se eles têm o vice-presidente na cadeira da frente, é mais fácil eles darem um golpe no Bolsonaro se avançarem essas acusações que pesam de miliciano, enfim, de todas as acusações que nós conhecemos, não vamos relatar uma a uma aqui. É muito mais fácil eles pressionarem uma renúncia do Bolsonaro se isso avançar, e nós vamos ter que aguentar. Se nós vamos fazer uma frente pela democracia, no meu entendimento, tem que se conversar com o Mourão e dizer, olha, vamos levar o país até 22, dentro do sistema democrático. Não seremos nós que vamos dizer que não aceitamos o Mourão. Eu acho que a grande estratégia num momento desse seria esse. Eu não acredito num golpe para fechar Congresso se eles estão na cadeira da frente. E militar pensa muito assim, quer dizer, nós conhecemos qual é a opinião do alto comando, ou seja, do alto comando graduado, porque o Bolsonaro só não foi expulso do Exército. O Geisel já dizia, isso é um péssimo militar, pode jogar fora. Então, eu acho o seguinte, que o grande problema do Bolsonaro é que ele quis inverter isso. Ele quis se infiltrar nas polícias militares e nas baixas patentes, quer dizer, tanto é que durante essa pandemia ele não visitou sequer um enfermo, um hospital, para sentir o sentimento de perda da sociedade brasileira, ele só fez visitar a unidade militar. Então, nesse aspecto, eu acho que não haveria por que eles darem um golpe para fechar o Congresso, se eles têm democraticamente eleito na vice-presidência o Mourão. Eu acho que esse diálogo de chegar, se caso venha a haver, por exemplo, um endurecimento dessas denúncias e realmente venha a público tudo que ainda tem a ver, eu acho mais fácil provocar uma renúncia do Bolsonaro e nós vamos ter que fazer um pacto para chegar a 22. A minha opinião, sinceramente, é essa, porque se nós defendemos pela vida e pela democracia, não existe caminho melhor tirar o Bolsonaro através de fomentar. Eu acho o seguinte, que nós devemos fomentar cada ato dele, ou seja, ele, no meu entendimento, todas essas medidas que ele está mandando ao Congresso, todas elas estão sendo devolvidas, quer dizer, é medida disso, é medida daquilo, e qualquer ato dele, a gente entrar na justiça para impedir, ou seja, barrar aquele governo que vai chegar um momento que essas ações vão impedi-lo e ele não vai ter outra oportunidade. E eu duvido, nesse momento, que ele tenha força do jeito que ele está conduzindo a nação, ou seja, com um ministro de Relações Exteriores que prega que o aquecimento global é coisa de marxismo, com uma ministra dos Direitos Humanos que quer rosinha ou quer azulzinho. É umas coisas assim, completamente enlouquecidas. E eu não acredito que ele tenha força interna para sublevar as baixas patentes. As Forças Armadas brasileiras têm uma hierarquia muito grande.
basta lembrar de 64, que um dos motivos foi exatamente aquele comício, o último comício depois das reformas de base do dia 13, que Jango foi no dia 30 de março no clube dos sargentos que queriam se subordinar contra as altas patentes militares. Então, eu não acho, sinceramente, que haja um clima para um golpe tipo 64, de fechar Congresso Nacional, fechar o judiciário brasileiro. Eu acho mais fácil eles que estão na primeira cadeira é, darem se crescer, se nós conseguirmos fazer crescer e aparecer todas estas denúncias que pesam contra a família Bolsonaro, é mais fácil que nós tenhamos aí uma renúncia ou um afastamento dele para que o Mourão assuma. É porque nessa mesma perspectiva, o judiciário, depois de muito tempo, em especial o STF, resolveu de fato cumprir a Constituição, né? A gente tem visto agora no inquérito das fake news, que o Alexandre de Moraes é o relator, uma investigação muito profunda, né? Inclusive em Brasília, né? Aquele grupo dos 30 malucos, né? Que participavam. A polícia distrital, né? Do DF foi em Goiás, né? Encontrou lá um acampamento em que eles tinham artifício, fogo de artifício, algumas questões do gênero. E aí você vê ao mesmo tempo a movimentação do TSE, que se o inquérito das fake news, né, tanto da CPI das fake news no Congresso, quanto do próprio TSE, do STF, aliás, pode levar a uma possibilidade de cassação da chapa, né? É, lógico que talvez não está na pauta emergencial, mas se a coisa engrossar mais, se essas investigações chegarem onde nós acreditamos que chegará, que é exatamente o financiamento das empresas, né, das empresas bolsonaristas, como o Smart Fit, o Véio da Havan, entre outros, eu penso nessa perspectiva que você falou, porque se caçar a chapa, o Mourão vai junto, né? E como ficaria mais ou menos nesse sentido de ir os dois juntos? Eu acho que é uma possibilidade, mas eu acho essa possibilidade, Chiquinho, remota. Eu acho que é muito difícil agora. Eu acho que isso nos traria, na minha impressão, aí sim uma estabilidade muito grande e um favorecimento mais para uma decisão de que eles não aceitem isso. Aí sim pode haver até uma complicação institucional muito maior. Inclusive, como houve em 61, com a renúncia de Jânio, o Brasil ficou de 25 de agosto de 1961 até dia 7 de setembro sem presidente, até que o Jango, que estava na China, voltasse ao Brasil e o Brizola fizesse um movimento da legalidade. Então, eu acho que isso tem um risco maior. Mas, para mim, no meu entendimento, o judiciário, principalmente o STF, tem tido muito cuidado nisso, né? Eles estão reagindo, eles estão se posicionando, eles não estão temerosos do executivo, mas também eles estão numa posição de muito respeito a não quebrar a institucionalidade, né? Então, eu acho que essa opção, claro que é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que pode trazer uma sublevação nacional, quer dizer, eu acho que é viável, claro que é viável, mas e aí? Faríamos novas eleições, eles aceitariam a quebra dizer que as eleições não foram válidas? Eu acho difícil. Sinceramente, eu acho difícil que um julgamento desse tipo tenha um prosseguimento no meio quase do mandato democrático. Eu acho mais plausível um, que piore a situação do Bolsonaro diante da justiça em outros processos religados à milícia, a essas coisas que ele vinha escondendo. Quer dizer, o cara que matou a Marielle no condomínio dele, agora o Queiroz escondido no advogado dele. Essas coisas têm muito mais coisa por trás.
Se isto vir a surgir, ele não se sustenta, ele tem que renunciar. Então, eu acho mais factível a, a, a possibilidade de uma renúncia do que uma possibilidade de golpe. Eu acho que o TSE caçar o Impeachment. mandato. Pois é, o impeachment, nós já temos 35 pedidos de impeachment, inclusive agora, no dia 15, deverá entrar mais um de personalidades brasileiras contra ele. Mas hoje existe uma correlação de forças. Eu acho que nós devemos quanto mais impeachment e processo tiver, quanto mais é, instruções judiciais contra o Bolsonaro e contra as suas atitudes, contra os seus ministros, não é bom. Mas eu tenho medo hoje, inclusive, de que se for hoje, não é, para a votação em plenário, ele saia mais fortalecido. Eu acho que hoje nós não temos uma correlação de forças para fazer o impeachment, principalmente agora que ele está entregando o Fundeb, está entregando ministérios, está entregando para o Centrão, e nós sabemos qual é o jogo do Centrão. Quer dizer, ele é uma pessoa que disse que não ia negociar esse tipo de coisa e negocia com a pior espécie que nós já temos aí, que é o Roberto Jefferson, condenado em vários processos, o Valdemar da Costa Neto, que é quem domina e manda no Centrão, entregando fatias imensas, não é? De orçamentos como o Fundeb, por exemplo, que é um orçamento de 4, 5 bilhões de reais. Quer dizer, eu acho que nesse momento, se nós colocarmos o impeachment em votação, nós corremos o risco de não derrotá-lo na Câmara. Hoje nós temos aí 130, 140 votos, nós precisaríamos. Ele só precisa de 172 ou 173 votos para sair do impeachment. Então, eu não sei se hoje isso seria interessante, mas acumular esses pedidos, eu acho que no momento oportuno, quando por exemplo, se aparecer uma coisa mais grave dentro das investigações criminais que existem contra ele, como o caso Marielle, caso fake news, enfim, que algum desses amigos, entre aspas, dele abra a boca, eu acho que aí sim a correlação de forças pode mudar. Eu tenho dúvidas nesse momento se nós teríamos uma correlação de força que nos permitisse levar a votação o impeachment sem correr o risco de perder. Deixa eu só ler aqui alguns comentários, João. O Clécio Gomes está falando que respeitem a história do ex-presidente da República Federativa do Brasil, João Goulart. Foi um grande homem, desconsiderado pela história política da América. A Verônica Goulart Obrigado, também assiste a gente. Tem muita gente aqui mandando abraço. O professor Evaldo Lima, nosso vereador, nosso único vereador da Câmara Municipal, também está mandando um forte abraço aqui para você. Grande abraço, meu vereador. Estamos aí na luta. Inclusive, João, eu estava dizendo para ele que desde 82 o PCdoB só tem um vereador. Eu disse que vou acabar com a solidão dele agora, nesse mandato. Deixa eu emendar aqui para ti a próxima questão. Dentro existe aí uma teia de aranha que cerca o Bolsonaro, a morte da Marielle, a prisão do Queiroz, né, que agora encandeceu ainda mais. Eu não sei se você chegou a ver, hoje saíram alguns blogs, Revista Fórum, DCM, alguns blogs mais de esquerda. Eu estou até esperando ver se sair em alguns outros jornais, sobre a conclusão da verificação do aparelho do celular do Bebiano. E parece que foi descoberto algumas coisas, né, nesse celular, que o Bebiano foi o aliado de primeira hora ali do Bolsonaro, né? Então eu entendi a sua lógica, né? Talvez se juntar mais fatos, né? Talvez uma provável delação do Queiroz está muito cedo, ele foi preso agora. Talvez se a gente continuar esperando mais um pouco. Então você acredita que se existir uma pressão maior em cima dessa perspectiva, existe uma grande possibilidade de renúncia dele?
Eu acredito que sim. A pena que nos pegou, não é? Pegou a pressão popular com essa pandemia, ela tirou um pouco da pressão da panela, vamos dizer assim. Nós ainda não conseguimos botar a tampa e fazer a panela estourar com a pressão popular nas ruas. Mas, evidentemente, essa questão do Bebiano também tem alguns fatos importantes a serem vistos. Esse empresário, quando ele tirou o Bebiano, esse empresário que é o suplente do Flávio Bolsonaro, que vai ser candidato a prefeito do Rio, como é o nome dele? Agora me fugiu. Peraí, é o do PSDB, eu não tô Que lembrando o nome dele agora também. que É, apoiou o Bolsonaro, que abriu a casa dele para o Bolsonaro. Isso aí tem muita coisa que vai. E ele era muito amigo do Bebiano. inclusive, Eu eles acho que essa. gravavam na casa dele, né? Tinha gravação na casa dele. Exatamente. Eu acho que tem muita coisa. É o Esse Marinho, advogado que Paulo saiu, Marinho, lembrei. Marinho, Paulo Marinho. Paulo Marinho. Eu acho que tem muita coisa e muito dinheiro que correu na campanha em Caixa 2 que o Paulo Marinho conhece bem. Esse pessoal, na hora que for chamado, não é? Nessa investigação das fake news, o velho da van, esses empresários, quando forem para depor no Ministério Público, com a Polícia Federal conduzindo, vai aparecer muita coisa aí que nós ainda não conhecemos, que está subterrânea no nosso entendimento. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que nós temos que esperar mais um pouco os desdobramentos desses acontecimentos, porque, sem dúvida alguma, nós vamos ter surpresas escarabrosas aí, porque nós conhecemos, né, a origem do Bolsonaro, nós conhecemos que existe milícias no meio, que existe. E ele tem levado aí. Ele pensou que o judiciário, com o STF, sempre desafiando o STF, e agora com essas investigações, quer dizer, 9 deputados bolsonaristas vão ser chamados, como é que está. Eu acho que nós vamos ter desdobramentos, por isso que eu acho importante, não é? E eu acho que o Rodrigo Maia tem esse entendimento também, de não colocar agora em votação esses pedidos de impeachment que estão na mão dele. Inclusive, ele está argumentando bem, ele está argumentando que desde a pandemia, que seria. Ele politicamente está colocando bem a questão, mas que, sem dúvida, nós vamos ter aí desdobramentos tenebrosos em cima disso, vamos ter. E aí talvez o momento seja mais oportuno, uma vez conhecidos esses desdobramentos, de que a sociedade exija, assim, não só de colocar em votação o impeachment, como pressione o Congresso Nacional a votar a favor do impeachment. Mas eu acho que atualmente nós não temos correlação de forças para tanto. João, o Instagram permite a gente conversar 1 hora e a gente tem pouco mais de 15 minutos. Acho que é um dos temas mais importantes dessa live, essa questão da frente ampla que você já falou, né? Muito se fala nessa frente ampla, só que ao mesmo tempo existe por parte da esquerda, por setores da esquerda, um certo racha, digamos, né? Por uma questão de ego, quem é que lidera, vai com quem. Os próprios pedidos de impeachment, eles representam uma certa fragilidade sobre essa questão da frente ampla, porque cada um pede, o PDT vai de um lado, o PSB vai do outro, o PT vai do outro. Enfim, isso é muito ruim. Talvez essa própria falta de coesão política dessa frente ampla tenha prejudicado, né? O que é que você acha que está travando aí para que a gente tenha, de fato, uma verdadeira união de todos os setores, né? Porque existem movimentos, só que são movimentos, existe um movimento aqui, um movimento ali, mas essa unificação que a gente precisa, inclusive de forma imediata, para barrar o bolsonarismo, ainda não aconteceu. O que está faltando para fechar de fato, na tua opinião? Olha, Chiquinho, outro dia, inclusive, nós fizemos uma live com. Estava a Manuela, o Flávio Dino e tal. Eu acho o seguinte, eu acho que tem uma interpretação, eu acho que nós estamos conduzindo muito bem essa montagem dessa frente.
Eu tive outro dia também lendo o amigo Randolph, dizendo frente tem que ser do PSOL ao japonês, como é o MBL, dentro dessa faixa, se a luta é em função da vida e da democracia. Eu acho o seguinte, que está havendo um erro de interpretação e, de nossa parte, um erro de linguagem. No que é esse erro de interpretação e de linguagem que eu entendo que nós teríamos que esclarecer duas coisas essenciais. Nós tínhamos que propor duas coisas diferentes, porque nós temos que dizer claramente que a frente ampla não é uma frente eleitoral. Então, o que nós temos que dizer é, primeiro, a frente ampla em nome da democracia, em nome da vida, e isto uniria. A frente eleitoral é depois, cada partido tem as suas táticas eleitorais para 2022 e, inclusive, táticas eleitorais agora para as eleições. Ou seja, nós temos que separar bem essa posição, vamos dizer assim, retórica, porque a frente pela democracia e pela vida é uma frente pluripartidária. Nós temos que deixar bem claro, e o PT tem muito disso, o PT acha que se uma frente com a direita, com o PSDB, é uma frente com os inimigos, não é. Nós lá no exílio, eu dizia nessa live lá, nós contra a ditadura, a gente tentou frente até com o demônio, a frente ampla. Se fez Juscelino, Jango e Lacerda, para fazer uma frente ampla que pudesse lutar primeiro contra a ditadura, que era tremendamente forte, tanque, canhão, baioneta, tortura. Então, qual foi o argumento dessa frente ampla antigamente? Primeiro, vamos derrotar a ditadura. Depois nós sentamos na mesa e a gente conversa as nossas diferenças. Isso nas eleições. Mas que podem ser muitos e muito profundas, mas o objetivo maior é derrotar a ditadura. E eu acho que atualmente nós estamos nessa posição de linguagem, falta uma definição de linguagem. A frente ampla não quer dizer frente eleitoral, não quer dizer que nós vamos estar juntos em 2022. Isso tem que ficar claro para a população que a frente ampla não se refere a uma frente de partidos, é uma frente de ideias, é uma frente de solidariedade, é uma frente de humanismo, e não uma frente eleitoral para ganhar a eleição. E isso, nas redes sociais, fica muito constante. Tu vê que, quando fala em frente, eu não me uno com ele, porque já pensam que será uma frente eleitoral ali na frente. Então, essa questão, vamos dizer assim, semântica, mas é uma questão essencial de diferenciamento. Eu acho que nós estamos indo bem na frente ampla, eu acho que nós estamos abrangendo setores importantes, não é? Setores que, inclusive empresariais e tal, porque o problema é que não está dando certo, a política do Guedes não está dando certo, a pequena e média empresa brasileira está terminando, pegou a pandemia, pior ainda. Então, tem certas coisas que a gente tem que mostrar que não deu certo. Agora, separar eleitoralmente o que é a frente eleitoral, que é uma coisa completamente diferente do que essa frente de humanidade, de solidariedade pela vida, pela manutenção da democracia. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós devíamos esmerilhar mais e colocar uma linguagem mais efetiva nesse aspecto. E separar, não é, da frente eleitoral, que evidentemente a gente tem divergências, principalmente quando se fala em frente progressista, quer dizer, será que vai haver? Nós não sabemos, de repente existe, até pela deterioração da economia, do país, dos sentimentos de nossa nação, pode ser que nós tenhamos duas frentes variadas na próxima eleição, não é?
Isso não é impossível, não. Um candidato de um partido, sei lá eu, aí o PDT com o DEM, o PCdoB com o PSDB, pode ser que aconteça isso. Não necessariamente nós vamos ter que ter uma frente eleitoral com o PT, com o PSOL, porque aí nós corremos o risco também. Por isso que eu disse anteriormente, Chiquinho, que nós vamos precisar de um grande acordo nacional a partir de 22 para tirar o país, não é, dessa crise econômica, crise existencial que nos pegou a Covid, uma crise humanitária, uma crise de solidariedade. Nós vamos sair diferente. Tomara que essa sociedade brasileira saia com mais altruísmo, com mais coração e com mais dignidade em relação às pessoas humanas que moram no nosso país e no planeta, né? João, a gente tem 10 minutos aqui. Eu queria reservar esse final porque eu tenho uma grande admiração por ti, né? A gente do mesmo partido, votei em você, ajudei aqui na campanha e tem um tesouro que muita gente não conhece. Eu não tenho mais, mas eu imprimi para o pessoal ver, que é esse livro, né? Jango e eu. Queria que você... Esse livro, ele está muito... Você falou no início sobre a questão do exílio, ele está muito na questão tá ligado com a nossa história, né? É um patrimônio esse livro que você escreveu. E eu queria que você usasse aí um pouquinho, uns 5 minutos, para tentar resumir esse contraste desse livro na história do nosso país, que é muito bacana. Pois é, Chiquinho. Eu, quando comecei a escrever esse livro, realmente era para contar um pouco do que é o sofrimento no exílio, né? O meu pai sempre dizia que o exílio era uma invenção do demônio, porque te deixava respirar, mas não te deixava caminhar, te deixava como um ser inerte nessa vida que nós passamos aqui no planeta. Então foi mais uma homenagem a ele também. Ele foi lançado em 2016, que foi os 40 anos da morte dele no exílio, e ele conta realmente o dia a dia das pessoas e das famílias que tiveram que ir para o exterior e muitas vezes perseguidas. Perseguidas porque, eu digo aí no livro, que os exilados são como aves que têm que migrar de um país para outro, de uma lagoa para outra, porque aquele golpe de 64, no começo, nós pensávamos que era apenas assim mais uma quartelada das tantas que o Brasil já tinha passado na sua história. Mas não era. No começo se pensava que nós teríamos até personalidades como JK, o próprio Ulisses, pensaram que o golpe foi dado para ter eleições em 65, que haveria eleições, inclusive deram um voto de confiança ao Castelo Branco para que o Castelo desse eleições em 65. E isso não ocorreu. Na verdade, não é o golpe de 64 no Brasil, não era apenas uma quartelada, era um golpe planejado, planeado pelo Departamento de Estado americano. Era uma política externa do Departamento de Estado americano para toda a América Latina. Tanto é que depois no Brasil estava a sétima frota americana na costa brasileira, com medo de que houvesse uma reação, uma guerra pelo poder, que eles já tinham preparado, planejado, mas aí cai o Brasil, em seguida cai a Argentina, cai Bolívia, cai Peru, enfim, chegou a um ponto de 64 a 76 que caiu o Chile, todos os governos latino-americanos eram ditaduras militares, e isso não era uma política do Departamento de Estado americano. A Argentina perdeu 30 mil civis na tortura, no desaparecimento, no sequestro. Então, o livro tenta exatamente contar um pouco da angústia do que é ser um exilado, ou seja, são aves migratórias, a gente se torna aves migratórias porque sabe que tem que sair a qualquer momento, a tua casa pode ser invadida a qualquer momento. Lá no Uruguai, quando nós chegamos, o Uruguai nunca tinha tido um golpe de Estado no seu período republicano.
a não ser um período muito curto com terra, mas não tinha tido assim maiores consequências. Então, quando nós chegamos lá, o povo uruguaio tinha orgulho de ter o presidente constitucional do país. Não, vocês são. O Uruguai tem muito essa coisa de democracia. Mas depois, pela própria evolução dos fatos, e o apoio da ditadura brasileira, que deu apoio a vários golpes de Estado, no Chile, no Uruguai, na Argentina, se forma a Operação Condor, que perseguia inimigos das ditaduras, não só dentro do país, como matavam fora também. Então, o livro é um pouco isso, Chiquinho, um pouco de dar conhecimento às pessoas do que nós não podemos. Eu, às vezes, vejo aí jovens nessas passeatas do Bolsonaro pregando a volta da ditadura. Eles nem sabem o que é ditadura. Com ditadura, eles não podem estar nem na rua, não pode ter mais de 3 pessoas que você pode ir preso por um estado de sítio. Você nem imagina que possa ir protestar na rua contra qualquer coisa nos seus direitos civis. É tortura, é cassação de ministros do Supremo. Então, eu quis, nesse livro, mostrar como vive e como aprende, né, uma família a viver no exílio. Isso é importante porque nos tempera na luta. Não nos deixa desistir da luta jamais. E a luta que nós nos referimos é esse Brasil mais justo, mais democrático, mais soberano, ciente de sua nacionalidade, de sua cultura. E é isso que nós estamos lutando de novo aqui. Eu queria, João, a gente está chegando aqui, temos mais 3 minutos, agradecer a tua presença, dizer que foi uma honra, uma satisfação conversar contigo, aprender ainda mais, né, que você conseguiu aí sintetizar e apontar para a gente, para o pessoal que assistiu, coisas concretas, né? Inclusive você vivenciou esse período muito difícil da história do Brasil. Seu pai, né, grande presidente do Brasil, também vivenciou, e teu testemunho, ele é muito real e muito verdadeiro para a gente, né? Então eu queria agradecer a tua presença, agradecer todo mundo que assistiu, que mandou pergunta, e eu queria te passar a bola aí para você, 1 minuto, as suas considerações finais, mandar aqui um abraço para todo mundo de Fortaleza, Ceará. Bom, eu queria te agradecer e quero te ver lá. Quero que tu tire a solidão do nosso vereador. Mas, olha, eu queria agradecer a todos os que estiveram conosco. Para nós é uma satisfação imensa. Eu adoro essa cidade aí. Lancei o livro aí em Fortaleza. Para mim foi um grande momento estar aí com vocês. E quero te dizer, Chiquinho, que a luta continua. A luta é interminável, não é? A luta para derrubar o imperialismo, para derrubar a opressão e para instalar a justiça social é uma luta longa, é uma luta que tem que ter muita determinação. Meu grande abraço, sincero abraço a todos os cearenses e principalmente a Fortaleza, essa bela cidade. O meu abraço e saudações a todos. Valeu, João. Tudo de bom. Forte abraço.